Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui o quão grande é o amor de Deus para com cada um de nós. Também você vai ver que o Senhor, Ele sempre se antecede em forma de cuidado, para nos alertar exatamente para que depois alguém não sofra. Como um Deus é aquele que sabe onde está as armadilhas, as arapucas e os laços por parte do adversário, Ele se antecede e nos alerta para depois não nos ver sofrendo, como Ele fez com Pedro aqui. Evangelho de Lucas 22, 61 diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhes dissera: hoje 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. Querido, Jesus de fato havia alertado Pedro 3 vezes, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria o negar, como aconteceu. E quando Jesus alertou, sabe o que Pedro falou? Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, seja para a prisão, seja para a morte. Pedro disse isso, mas Jesus alertou: Pedro, tu está pronto para ir comigo para a prisão ou para a morte? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro achou que isso não ia acontecer. Pedro achou que ele não ia negar o Senhor, e porque o Senhor se antecedeu e alertou Pedro. Não é que o Senhor não tinha que passar por aquilo, acredite, era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo, para que a Escritura se cumprisse. Aquilo que estava escrito a respeito dele era necessário que acontecesse. Mas com relação a Pedro, podia ter sido diferente. Jesus se antecedeu e alertou Pedro, porque ele sabia da amargura, da aflição, da dor na alma, ou desespero que Pedro ia enfrentá-lo a partir do momento que negasse ele. E como ele alertou e Pedro não vigiou, 3 vezes Pedro negou ele de fato. E aí o galo cantou. Quando o galo cantou, adivinha, o Senhor se aproximou de Pedro, fixou os olhos nele. Aquele foi o pior momento na vida de Pedro, acredito. Imagina alguém que ama outro. Imagina um amigo fiel, que está ao seu lado por que der e vier, que quer o seu bem, que te alerta, que está tentando o tempo todo, falando o tempo todo, e muitos não ouvem, como foi o caso de Pedro. Tem pessoas que me ouvem e pensam assim: o pastor quer me tirar da minha igreja. O pastor quer que faça. Não, eu só entrego o que recebo é o que recebo de Deus. O meu papel é alertar as pessoas. Por exemplo, com relação a escândalo, a Escritura, queridos, recomenda se afastar do escândalo, aonde tem escândalo. Com relação à vaidade, a Escritura condena a vaidade. Com relação a ódio, Jesus é amor, tem que se afastar dos lugares que tem ódio. Os lugares onde usam o nome de Deus em vão, não é que eu quero tirar esse ou aquele da sua igreja, não. É a Escritura que recomenda, não sou eu. Jesus alertou Pedro para que Pedro não sofresse depois. Nos próximos dias, há pessoas me ouvindo agora, que se não vigiar, se não ouvir a voz de Deus, vai sofrer, não vai ser pouco, por não querer ouvir. Jesus se aproximou de Pedro, fixou os olhos nele. Quando Jesus olhou no olho de Pedro, imediatamente o temor sobre Pedro caiu. E ele se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito lá atrás: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E aí Pedro olhou para o seu amigo que lhe amava tanto. Pedro olhou para o seu amigo e lembrou que ele tinha acabado de negar o seu maior amigo 3 vezes. O amigo que lhe amava, que estava ao lado dele porque der e viesse. Um amigo que nunca lhes abandonaria. E Pedro se lembrou que o seu maior amigo havia avisado a ele, havia alertado. Jesus olhou para ele
E aí aos 62, então Pedro saindo dali chorou amargamente, a dor da alma. Se você que me ouve agora já sentiu dor na alma, porque uma coisa é o choro, é a dor da carne, outra coisa é a dor da alma. A dor da alma é aquela que você chora compulsivamente, são aquelas lágrimas que saem espremida, você não tem nem força para chorar, mas a alma grita dentro do ser de alguém. A alma, ela fica desesperada, aflita, agonizando, como o próprio Cristo ficou quando ele olhou para Pedro. A alma de Pedro ficou desesperada dentro dele, e Pedro de forma amarga, a alma gritando dentro dele. Pedro saiu dali, se retirou, e de forma amarga Pedro chorou, se lembrando que o Senhor tinha lhe alertado, pensando: traí meu Senhor, ele me alertou, ele me avisou antes que acontecesse, ele se antecedeu para que eu não passasse por isso e eu não ouvi. Pedro agora está se lembrando, caindo em si, de que o Senhor tinha alertado, mas ele não deu ouvido. Então, quando Deus se anteceder, bater na porta do seu coração, te alertando de algo, ouça. Quando Deus se antecede, senhoras e senhores, alertando alguém para não cair na armadilha, para não cair na arapuca, para não deixar se levar por coisas contrárias à palavra, como já falei no início, é porque Ele sabe o sofrimento que espera por alguém no dia de amanhã. Olhe para mim, você que me ouve em sã consciência, você acha que Deus quer o sofrimento de alguém? Alguém vai dizer: pastor, óbvio que não, e nunca é mesmo. Por isso Ele se antecede, para a gente andar de acordo com a Escritura. E as coisas que acontecem hoje em dia em muitos lugares contrário à Escritura, a gente deve sim se afastar. Aquilo ali é um alerta de Deus de que tem coisa errada. Se não se afastar, essas pessoas vão sofrer, e muito depois, porque Deus ele vai alertando, alertando. Só que tem muitos que se recusam a ouvir. Foi o caso de Pedro. E aí quando Pedro chorou amargamente, a dor da alma, a alma dilacerada no seu ser, ele se lembrou que o Senhor tinha alertado e ele não ouviu. Então ouça antes que seja tarde demais, para que depois alguém não venha dizer: Deus não me avisou. Aliás, nos dias atuais hoje eu vejo tanta gente sofrendo, passando por determinadas coisas que poderia estar sendo evitada, como Pedro poderia ter evitado esse sofrimento na sua vida própria. Só que Pedro preferiu não ouvir quando o Senhor alertou. Esse é o motivo do sofrimento de Pedro. Ouça hoje, e Deus vai te livrar do sofrimento amanhã. Mas se alguém que me ouve agora não der ouvido à voz de Deus e amanhã estiver sofrendo, também não adianta dizer que Deus não alertou. Quando Deus ele alerta é porque Ele sabe o que está por vir. Quando Deus manda esquecer o passado, tem que esquecer o passado. Quando Deus manda honrar o nome dEle, tem que honrar o nome dEle. Quando Deus manda obedecer, é necessário que obedeça. Quando Deus ele fala para se afastar do ódio, da malícia, dos escândalos, tem que se afastar. Quando Deus ele manda andar no temor do Senhor, é necessário andar no temor do Senhor. Quando Deus manda amar o próximo, tem que amar o próximo. Quando Deus manda renunciar, tem que renunciar. Só que muitas pessoas ignoram. E por tantas coisas que alguns ignoram, por essas coisas depois vem o sofrimento. E aí as pessoas elas começam a sofrer, passar por certas coisas, e elas começam a se perguntar: mas por que eu estou passando por isso? Por que minha família está assim? Por que meu casamento está desse jeito? Por que a minha saúde está desta forma? Por que no trabalho nada dá certo? Por que financeiramente falando minha vida financeira está no fundo do poço? O porquê do vício? A pergunta não é o porquê disso ou o porquê daquilo. A pergunta é, para muitas pessoas, eu não diria todas, mas para muitas: você tem ouvido quando Deus te alertou? Esse foi o motivo do sofrimento de Pedro. Se você não quer sofrer depois, no dia de amanhã, ouça hoje, e Deus vai te livrar amanhã. Mas quem não quer ouvir hoje, amanhã não adianta dizer que não foi alertado também. Tá bom, queridos?
que você entenda que quando Deus se antecede, é para nos livrar da dor da alma no dia de amanhã. Quando Deus manda perdoar, por exemplo, é necessário perdoar, tem gente que não perdoa. Quando Deus manda amar o próximo, ser submisso à palavra, se afastar das coisas erradas, tem que se afastar. Só que muitos ignoram e pensam assim, o pastor quer me tirar da minha igreja e tal. Não. O que Deus exige de mim, de você que me ouve, independente de onde você congrega, é que ande segundo a Escritura. E que não endureça o seu coração, trazendo sofrimento para si próprio depois. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que você possa fazer uma reflexão, olhar para si mesmo e à luz da Escritura. E se perguntar se a forma que você está vivendo, se está de acordo com a Escritura, ou se não é preciso rever os conceitos por parte de alguns. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.